Olá, internauta, telespectador da nossa TV Cidade SL, seja muito bem-vindo a mais um TV Cidade Justiça e Direito Procon. E hoje, aqui ao nosso lado, o diretor-geral do Procon de São Lourenço, Renato Rodrigues, que mais uma vez vem participar de temas atuais que envolvem o cotidiano dos consumidores. Renato, inicialmente, muito bem-vindo. Obrigado, Pablo. Um grande abraço aí a todos os telespectadores da TV Cidades SL e agradecer a oportunidade, né? E, ao mesmo tempo, parabenizar vocês pelo excelente trabalho com que vem desenvolvendo. Obrigado, Renato. A satisfação é nossa e poder contribuir, sem dúvida, é um louro, né? Renato, essa semana, então, nós estamos por conta aí dos planos de saúde, né? Nós lançamos aí uma publicação nas redes sociais que foi muito bem aceita, as pessoas participaram, mas antes de nós entrarmos efetivamente dentro das questões que os telespectadores têm, os consumidores a respeito de planos de saúde, isso aqui, né, gente, o Renato trouxe aqui algumas orientações sobre planos de saúde com base na Lei 9.656 de 1998, que regulamenta a legislação sobre os planos privados de saúde. Renato, a lei é muito extensa, né, gente? Não dá para comentar tudo isso. De fato, o Pablo, a lei 9.656 de 98, ela veio para separar e para regulamentar aqueles planos antigos e esses planos de saúde novos. Os planos de saúde, depois da lei 9.656 de 98, eles são regulamentados, tá, pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, esses planos, obrigatoriamente, têm que seguir as regras e as normas da ANS. Já antes de 98, tem aqueles planos chamados planos não regulamentados. Correto. Aqui em São Lourenço tem muitos. Por incrível que pareça, no Procon nós tivemos um caso semana passada e um caso nessa semana de reclamação de consumidor que pagava cerca aí de 600, 700, 800 reais e o boleto dele, a mensalidade dele foi para 1.500, 1.400 reais. Nossa. Então a pessoa preocupada, achando que estava errado, nos procurou. Então nós orientamos, nós explicamos direitinho o porquê. Porque, Pablo, o que acontece? Depois da 9656 regulamentado, os planos de saúde, eles obedecem às normas da ANS. Então, eles têm aqueles aumentos, tá, de acordo com a faixa etária, e tem aqueles aumentos anuais que a ANS divulga, depois de um balanço do custo, aquela coisa toda, né? Que já teve em 7%, 8%, esse ano, por exemplo, bateu aí perto de 13%, né? Então, os planos regulamentados, como o reajuste são mais constantes, né? São anuais ou na faixa etária, o consumidor não assusta muito. Agora, esses planos antigos, antes da 9656, ele fica muito tempo sem pagar. Correto. Porque ele não tem aquela correção normal, né? É um plano que foi decidido através da uma ação declaratória de constitucionalidade, 1931, que o Supremo Tribunal Federal, a partir da emenda constitucional 35, falou o seguinte, falou, olha, esses planos vão funcionar de acordo com o contrato. Então, o que tiver escrito no contrato é o que vai permanecer. Correto. Você entendeu? Então, essa é a diferença que, às vezes, alguns consumidores se assustam. Correto. Agora, o governo, na verdade, a ANS, ela fez uma coisa muito boa por determinação. Qual foi? Quando entrou os planos regulamentados após 98, eles foram obrigados a mandar uma carta para todos os beneficiários de plano de saúde e oferecer a chamada adaptação. Entendeu? O que é essa adaptação? Essa adaptação é as condições gerais que o consumidor teria para adaptar o seu plano na próxima, de acordo com a Lei 9656. Ah, correto. Entendeu? Ele tinha aquela oportunidade. Correto. E outra coisa, sem perder nenhuma regalia do plano que ele tinha. Sim. E nenhuma carência.
Correto, correto. Entendeu? Então ele teve essa oportunidade, ou melhor, ainda tem essa oportunidade. Aqueles que têm esse plano antes de 1998, Não ainda pode hoje, não regulamentar, ainda pode hoje fazer a adaptação. E qual seria o procedimento? É só procurar a sua operadora, aqui em São Lourenço, a Unimed é Circuito majoritária, das Águas. né? Você pode procurar a Unimed e falar assim, olha, eu quero fazer adaptação. Correto. E tem um percentual de aumento que eu acho que não é assim nada exorbitante, né? Não é, porque, Pablo, vamos dizer o que é verdade. Ninguém quer usar plano de saúde. Verdade. Mas quando tem um caso grave, Ele a gente ajuda bem. a gente sabe, principalmente esses, né, que são planos nacionais, né, com atendimento em quase todo o Brasil, o caboclo cai dentro de um hospital particular aí, é uma fortuna, né? Com certeza. Então, e a melhor solução é que o consumidor procura a sua agência e faça essa adaptação. E mais, todas aquelas conquistas e aqueles novos planos, novos exames, novas cirurgias, essas modernidades que vêm surgindo aí na saúde, esse pessoal que tem o plano antigo, eles não vão ser beneficiados com isso. Certo. Entendeu? Então, às vezes, por causa de 10, 15% em cima, eles perdem uma gama de exames e cirurgias e benefícios que poderiam ter e acham que fica caro. Mas, no fundo, se for analisar, não o preço é um preço razoável. Em detrimento do retorno que do tem, retorno, né? É uma coisa que realmente... Porque plano de saúde... geralmente a tendência normal é a pessoa vir usar já com mais as idades mais avançadas, né? São aonde o pessoal procura mais exames, procura mais, né? Sim. Alguma cirurgia, alguma coisa tudo. Então, muitas das vezes, cirurgia de coração, por exemplo, tem muito plano antes da 9656 que o consumidor não tem direito. O usuário não tem direito, porque ele não fez a adaptação. Ah, entendi. Entendeu? Então entendi. Ele vai valer exclusivamente aquilo que está escrito no contrato. Então, e aproveitando, você me fez lembrar a participação de uma pessoa aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, tá. Olha só, agradecendo aí a participação do pessoal de outras cidades também, por exemplo. Nós temos aqui a Elizabeth, de onde meu Deus? Aqui, ó, Caxambu, tá? Pessoal de Caxambu. E o que ela perguntou aqui, não forneceu tantos detalhes assim para embasar a pergunta assim para ser mais precisa, mas é o seguinte, ela diz que é afiliada num plano de saúde e houve uma necessidade de urgência na família e quando chegou ao hospital, ouviu da direção do hospital que o plano não cobria aquele tipo de cirurgia. Agora, como que isso pode ser resolvido? Porque segundo ela, está no contrato. Assim, naquela relação que eles divulgam, né? Dentro do contrato, a pessoa paga aquela mensalidade e tal, tudo. Mas parece que o hospital se negou a aceitar e falou que não cobria aquele tipo de... Tem muita reclamação nesse sentido, né? Olha, Pablo, tem um pouco, sim, porque às vezes a pessoa desconhece um pouco, né? O que acontece, Pablo? Seria bom se essa senhora, e obrigado pela participação dela, o que eu falo, que o seu programa é bom, é um programa de muita utilidade, porque abre a cabeça do consumidor, orienta o consumidor, entendeu? Quando for fazer algum tipo de contrato, alguma coisa, ler bastante, tomar cuidado. Então, o que acontece? Nós precisamos ver, primeiramente, qual é o tipo de contrato, qual é o plano dela contratado, né? Porque hoje nós temos vários planos, hospitalar, com obstetrícia, hospitalar, com enfermaria, uma série de planos. Então, nós precisamos ver, inclusive, tem os individuais, tem os coletivos, né? Tem os empresariais. Nós temos os planos custo operacional. Então, o bom seria, primeiramente, ver qual é o plano dela. Agora, pelo que você acabou de me dizer, se ela tem um contrato
no seu plano que dá direito a X cirurgia, aquilo tem que prevalecer. Tem que prevalecer, Tem que prevalecer. Isso aí é uma negativa sem qualquer fundamento. Ela Inclusive, tem... não pode. Elizabeth, se você quiser depois passar para nós um e-mail mais detalhado, né, cópias do contrato, enfim, isso aí é de grande valia, a gente leva. Teremos todo o prazer pessoalmente, em né? orientar e esclarecer, entendeu? Porque tem que cumprir aquilo que está... aquele rol de benefícios que está ali, você está pagando por aquilo. Então você tem todo o direito de exigir que seja aquilo ali cumprido. E mais, Pablo, nós temos hoje o chamado urgência e emergência, pelo que ela falou, a palavra, eu acho que foi emergência, né? E alguns planos, inclusive, de emergência, nem se discute, inclusive com atendimento prioritário, porque é um caso de urgência, entendeu? Com certeza. Então seria muito bom se ela pudesse nos mandar o seu plano, ou ir no PROCON, levar lá, para a gente poder dar uma explicação mais corretas, né? Mas de antemão, se tiver previsto no contrato, não há que se falar e não ter que receber. Com certeza, então fica aí a dica. Agora, a partir desse gancho aí que ela deixou, Renato, quais são, mais ou menos, quais são aproximadamente os problemas, digamos assim, mais comuns? Eu estava conversando com o Renato, nós vamos divulgar aqui o endereço da ANS, né? É a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem, periodicamente, ela faz um balanço sobre as reclamações contra planos de saúde em todo o Brasil, né? E ali tem gráficos de grandes planos, médios planos e pequenos planos, né? Então é importante o consumidor, né, interessado se inteirar dessas informações também para ficar. Ali fala tudo sobre legislação, nós temos lá a 9656, né? Está lá à disposição também. E seria interessante as pessoas, né? Eu tenho mania de baixar alguma lei assim e ficar lendo, estudando. Mas isso é importantíssimo, viu? Principalmente para quem tem plano de saúde hoje, é muito importante conhecer essa lei, dar uma lida nessa lei, porque vai clarear muita coisa para o consumidor. Orienta quais são as obrigações dos planos, quais são os direitos dos consumidores e por aí vai. Tem exatamente, uma série inclusive por pormenor, ele vai explicar o que é urgência e emergência, que tem uma diferença, né? Pequena diferença, mas tem, entendeu? Os casos que são... Quais são aqueles casos que pode ser considerado urgência, os casos que pode ser considerado emergência, né? Então, essa lei aí é muito boa. E o consumidor também, ele deve, hoje com essa crise, né? O que acontece? Vem a crise, o consumidor começa a cortar uma série de coisas, né? Uma das primeiras coisas que ele corta, infelizmente, é o plano de saúde. Porque ele fala assim, hoje eu estou bem, então não quero plano de saúde, né? Tá tudo maravilhoso. Mas aí chega amanhã, ele pode ter um problema. Então, o que a gente recomenda, o que o PROCON recomenda, dado a gama, o leque muito grande de plano de saúde que nós temos hoje, o custo operacional de 50%, custo operacional de 75%, aquele que te dá direito a quarto coletivo, alguma coisa assim, e você vai moldar aquele plano dentro das suas condições, dentro do seu aspecto financeiro, entendeu? Correto. Então, antes de cortar o plano de saúde, ele deve fazer uma análise, procurar a sua operadora para lhe oferecer, para que ela lhe ofereça aquela gama muito grande de plano de saúde que tem, para ele poder se encaixar numa daquela, para ele não ficar desgarnecido, pegar as outras opções. Porque hoje no Brasil, Pablo, vamos dizer o que é verdade, saúde no SUS, pelo amor de Deus, né? Não, a pessoa vai morrer na fila, né? É suicídio, né? Infelizmente, a saúde pública está vergonhosa. É triste. Né? Olha, o único, para te falar a verdade, o único SUS que eu já tive a oportunidade de ver até hoje, que funciona, mas agora está regionalizado, é a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sim. Aquilo ali é uma maravilha. Maravilha. Todos deveriam ser daquele naipe com aquele atendimento e tudo, né? É uma referência. É uma referência. É uma referência. Agora, infelizmente, nós não temos isso, nós temos um ou outro, né? Também com essa roubalheira que nós estamos vendo aí, não vai sobrar dinheiro para a saúde nunca, né? Tá difícil. Mas olha, deve-se, antes de cancelar o seu plano, procurar a operadora
para ver as outras opções. Ok, nós vamos retornar a esse assunto daqui a pouquinho, explorar um pouco mais quais são os campeões de reclamações, né, dos planos de saúde. E vamos falar também no próximo bloco sobre os desdobramentos da fiscalização dos postos de combustíveis, né, que já houve aí um relatório, parece que vai chegar. E academias de ginástica também tem novidades por aí. É 1 minuto. TV Cidade, Justiça e Direito, PROCON. Muito bem, telespectador e internauta da nossa TV Cidade, retornamos com Cidade, Justiça e Direito, PROCON, hoje, juntamente aqui com o diretor-geral do PROCON de São Lourenço, Renato Rodrigues. Nós estamos falando sobre questões, é um assunto muito amplo que envolve os planos de saúde. Obviamente que nós não vamos conseguir falar tudo num programa, né? Mas à medida que as pessoas forem tendo dúvidas, a partir do que está sendo discutido aqui, sintam-se à vontade para entrar em contato com o nosso e-mail ou então procurar diretamente lá o PROCON, que funciona de segunda a sexta no prédio da Prefeitura, do meio-dia às 5 da tarde, tá? De segunda a sexta-feira. Renato, só para a gente dar uma arrematada antes de partir para os próximos assuntos, quais são as maiores reclamações que você, no caso, vamos regionalizar aqui, nós aqui, o PROCON daqui, né? O que mais surge de problemas com relação a planos de saúde? Olha, Pablo, inicialmente, a reclamação maior é com relação ao aumento. Porque, conforme eu falei anteriormente, antes da 9656, os não regulamentados, eles têm geralmente um aumento ao longo de um grande período de tempo, né? Porque é aquilo que está no contrato. Os regulamentados já têm aumentos, são mais periódicos, as anuais, né? Anuais pelo índice da ANS, e tem aqueles por faixa etária. A pessoa de 10 a 20, de 20 a não sei o quê, tem aquelas coisas então a pessoa fica um pouco perdido nisso. Correto. Então é bom que o consumidor sempre procure saber na internet ou lá no PROCON mesmo, a gente já deixa fixado lá, qual é o percentual que a ANS autorizou em cima daquilo que ele pagava um ano atrás, entendeu? Então, se ele pagasse uma prestação de R$100, teve um aumento de 13%, ia para 113%. Correto. Entendeu? E às vezes a pessoa fala, mas esse aumento não pode existir, porque eu ainda não fiz aniversário, não tem a faixa etária. Não é isso. Tem um aumento para as faixas etárias e tem um aumento que todo mundo paga, até os novos planos, que paga obrigatoriamente, entendeu? Que é essa anual. Isso é para todos. Porque senão também, Pablo, a gente sabe que saúde é um negócio muito caro, né? Caríssimo, bastante, né? É um negócio muito caro. Então, é mais do que certo que há o reajuste, né? Mas o pessoal, às vezes, não acompanha, entendeu? E, às vezes, fica em dúvida. Mas não podia aumentar o meu, não sei o quê, não sei o quê. Então, é bom que fique atento para isso. E uma outra coisa também, Pablo, que é bom que o consumidor fique atento, é o chamado da carência. Estava lendo ele aqui, ó. A carência é aquele lapso temporal que quando ele contrata um plano, a partir dali, ele vai, por exemplo, uma mulher grávida, por exemplo, ela está com 2, 3 meses de gestação. Ela fala, vou fazer um plano de saúde, mas não vai cobrir.
né? Não Certo. vai cobrir porque a carência, por Está exemplo... dentro daquele período. Seria 300 dias, né? Alguns tipos de exames mais complicados, esses mais caros, 180 dias, mais ou menos. Sim. Agora, consulta, esses exames normais, esses praticamente não têm a carência. Mas tem carências para várias operações, para vários procedimentos, né? Sim, E sim. isso é uma coisa que o consumidor também tem que ficar a par. Tem que ficar a par disso para saber... No contrato tem que No constar contrato, muito bem. no contrato vai constar, né? Uma outra informação muito importante que agora o governo acabou, que é bom aproveitar o seu programa para passar para os telespectadores, é o Sim. seguinte: não pode mais ninguém ser barrado em razão de idade e nem de doença pré-existente. Ah, sim. Porque antigamente, a certa idade, não, ele tem uma doença pré-existente, não pode fazer plano de saúde. Mas é um negócio meio estranho, né? Porque... Hoje não tem mais isso, até que eu deixei para você. Ele vai ter, né, uma doença pré-existente, que ele vai ter que declarar, porque se amanhã ou depois descobrirem, vai ser cancelado o plano dele, né? Entendi. Mas ele vai ter uma carência muito grande. Né? Foi curado aí de uma doença de câncer, alguma coisa aí, isso ali não vai ter problema nenhum. Com relação àquilo, ele vai ter uma carência grande. Agora, com relação à sua saúde no modo geral, as carências vão ser normais. Correto. Entendeu? Inclusive tem até uma tabelinha aqui dentro daquilo que você falou, né? Exatamente. Exatamente. Bom, Renato, então é isso. O telespectador que tiver interesse em obter mais informações, é lógico que esse assunto é muito extenso, nós sabemos que são vários casos, às vezes o problema caso a caso, escreve, né? Pode entrar em contato com o nosso e-mail, está aí permanentemente, ou então se tiver alguma dúvida pode ligar no Procon, pode procurar lá pessoalmente, e é importante sanar essas dúvidas. Eu quero fazer um plano de saúde, levanta todas as suas questões primeiro, né? Estuda bastante antes de contratar. Exatamente. Né? Pesquise o que o plano oferece. Né? Porque, por exemplo, a pessoa... Seria bom, Pablo, só dar uma orientação claro. ainda que rápida, né? Porque, como você falou, é muito extenso. É muito extenso. Eu deixei aqui à sua disposição para qualquer telespectador que queira. Tá aqui. Aí tem tudo, né? Com relação ao custo operacional, por exemplo... As pessoas dizem, doutor, o que é o custo operacional? O custo operacional é o seguinte, nós temos uma tabela da AMB, a agência, né, a Agência Médica Brasileira, Associação Médica Brasileira. Então, o que acontece? Se você vai fazer um plano de saúde, fez um plano de saúde com custo operacional de 50%, 75%, por exemplo, você então vai fazer uma cirurgia que custaria num particular 10 mil. Né? Correto. Ele tem um plano de saúde, custo operacional, não só para cirurgia, não. Para atendimento também, para exames também, e para exames e consultas também. Entendeu? Certo. Porque, por exemplo, às vezes você vai num médico, o médico cobra R$200 a consulta. Sim, né? sim. Então, o que o usuário vai pagar? Ele vai pagar a tabela da AMB, da Associação Médica Brasileira, que a tabela seria, por exemplo, vamos supor, R$100. Correto. Então, ele tem um custo operacional de 50, ele só vai pagar R$50. Entendi. Entendeu? Isso é bom o consumidor ter conhecimento do que é um custo operacional. Correto. Agora, né, passando por um outro assunto não menos importante, igualmente também importante, né? Nós estamos acompanhando aí os desdobramentos de dois assuntos principais aqui na cidade que já foram tratados no nosso programa, né? Um deles é a gasolina, são os postos de gasolina que migraram para a bandeira branca, e o outro são as academias de ginástica, que já houve desdobramento essas semanas anteriores aí para ambos, não é? Primeiramente, Renato, olha só, outro dia, rapidamente falando aqui, nós fomos o Jorge foi levar um carro no mecânico aí para dar uma avaliada e tal e tudo. Uma oficina conceituada aqui da cidade. E havia lá um veículo, um carro, que estava com o motor literalmente avariado. O motor dele é flex. Ele abastecia com gasolina, lembra disso?
Ele abastecia com gasolina, mas o carro estava lendo álcool. E o que aconteceu? Estava passando direto, começou a dar uma série de problemas. Aí o carro desconfigurava, ia lá, o mecânico configurava de novo para gasolina. Quando vê, pá, álcool. Não é possível. Foi ver, o cidadão, o dono do carro, estava abastecendo num posto de gasolina, bandeira branca. Ou seja, o carro praticamente, o motor vai ter que, né, fazer de novo. Olha o risco que é, né? Esse caso específico eu não conheço, né? Eu não tive nenhum processo desse lá, Pablo, mas a verdade é que o mínimo que o consumidor vai abastecer o seu carro, seja gasolina ou álcool, o mínimo que ele tem que ter é um produto de qualidade. É o mínimo, né? Isso é o mínimo para tudo, né? Para tudo. Então, de antemão, o laudo, o relatório da Agência Nacional de Petróleo chegou em minhas mãos antes de ontem. Eu já enviei uma cópia até para os promotores de justiça, né? Para o PROCON estadual, que está acompanhando isso com a gente. Uhum. Isso aí não é segredo para ninguém. Eu posso assegurar para os consumidores de São Lourenço, com absoluta certeza, que em termos de qualidade, não foi encontrado absolutamente nada irregular em termos de qualidade. É bem verdade que eu requeri a fiscalização em 4 postos. Agora eu estou requerendo nos outros postos, né? Normais, é que tem a gente tirar aquela dúvida, né? Embora ele saiu da bandeira branca, que é um direito dele, para a gente dar uma satisfação para o consumidor, né? Com certeza. E nós ficamos aí até bem satisfeitos que a gasolina baixou bastante, né? Embora teve um pequeno uma pequena baixa na distribuidora, mas já ficou um preço compatível, né? Isso é muito bom. Já, com certeza. Mas tivemos, em compensação, 4 postos, desses 4 postos fiscalizados, 3 foram autuados. 3 foram autuados, mas por causas administrativas, né? Por problema ambiental, por falta de algum documento, alguma coisa. Foram 3 autuados, né? E um não, estava totalmente legalizado. Mas a fiscalização do PROCON vai continuar e o acordo que nós fizemos com a Agência Nacional do Petróleo, toda vez que a gente achar necessário, já está combinado, eles vão vir aqui para nos ajudar a fazer a fiscalização. Excelente, maravilha. E nós tivemos também um outro desdobramento, né, com relação às academias de ginástica. Gente, o Renato estava me falando aqui em off, no intervalo, olha, um absurdo, né? Houve aí uma fiscalização do Conselho de Educação Física, né? E os números são realmente surpreendentes. Como é que é a relação aí? Na verdade, o que nós recebemos lá, vieram em 4 ou 5 fiscais, né? Correto. Eles fizeram em 2 grupos, né? Fizemos uma reunião logo assim que eles chegaram, né? E então dividimos em 2 grupos. Vieram 2 carros itinerantes, né? E nós, do PROCON, então, nós mandamos 2 fiscais também, para não só acompanhar eles, fazer a fiscalização da parte do PROCON também. Correto. Então, o relatório vai chegar para nós, né? Deixando bem claro que a intenção é dar uma resposta para o consumidor das reclamações que nós tivemos lá, salvaguardar o consumidor, que ele tem o direito à informação, à saúde, né? Com certeza. E ao mesmo tempo que sirva de exemplo aí para os donos de academia aí se adaptarem, se legalizarem, né? Porque eles fecharam, lacraram, parece que 2 academias, através da fiscalização da prefeitura que eu pedi, fecharam 4, parece que por falta de documentação, licença. Nossa. E foram 22 autuadas. 22 autuadas, foram 4 fechadas e 2 lacradas. E 2 lacradas. É um número muito grande. Eu mesmo não sabia que existia tanta academia aqui em São Lourenço. Existe muitas. Pablo, não vou esconder de ninguém que essa fiscalização ainda não foi uma fiscalização daquelas... rígidas, né? Entendeu? Muito rígida, né? Mas nós optamos
por fazer uma fiscalização séria, conforme foi feita, né? Uma fiscalização em todos os setores. Nós relacionamos, todos os hotéis foram fiscalizados, né? Porque tem ali um profissional os hotéis têm os recreadores, né? Tem esses que fazem ao ar livre, né? Poder público e tal, esporte, as academias privadas. Então, abrangeu, todas foram fiscalizadas. Então, nós optamos por eles fazerem uma fiscalização séria, tomar as providências que tiver tomada, mas não chegar aos extremos. Eu acredito que se não se adaptarem, né? Eu estive até conversando com o chefe do conselho, ele estava me falando da dificuldade do licenciado aí, fazer o bacharelado, né? As academias que têm o bacharel e o licenciado também, né? Esses são, às vezes, multados ou orientados, né? Então, aqueles que estão se formando e tal. Então, eu acho que o direito do trabalho tem que ser respeitado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a coisa tem que estar dentro do princípio da legalidade. Não pode... não pode ferir a integridade física do consumidor, né? Exatamente. Então, se nós tivermos novas, ficamos combinados assim, se tivermos novas reclamações de consumidor alegando que o profissional não é habilitado ou houve um caso assim assado que não está legal, aí sim. Aí a segunda visita agora, a segunda fiscalização, inclusive a nível de federal, né? Aí nós vamos fazer o que, infelizmente, as providências tomadas vão ser muito mais sérias do que essas que foram tomadas agora. Entendi. Porque é aquele negócio, né? Em primeiro lugar, lógico, como você falou, nós respeitamos cada profissional, tudo, mas é preciso levar em conta também a seriedade do que está se tratando, né? A gente está trabalhando com saúde, né? E muitas vezes, por exemplo, em hotéis envolve a saúde de pessoas idosas. Exatamente, exatamente. Que às vezes estão ali de forma às vezes tem algum problema de ossos, tem algum problema de saúde, e às vezes o exercício, né? Como é que você vai avaliar seu exercício? Se você não for um profissional preparado, você não vai saber avaliar o que aplicar ali, não é? É verdade. E tudo que mexe com saúde, o Pablo, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, eu recomendo para que todos os consumidores, leiam o artigo 6º, que são os direitos básicos do consumidor. Aquele direito ao acesso à informação, o direito à saúde, à educação, isso é muito bom. Estamos gerando aí, hein? Isso é muito bom para a pessoa entender. Porque você fala, mas o doutor Renato, diretor do PROCON, é um cara assim muito firme, ele pega muito pesado. Não é. Pelo contrário, nós estamos aqui defendendo os interesses de todos os consumidores. Exato. Até um proprietário de uma academia, sim, ele é um consumidor. Ali ele não é, mas ele é um consumidor. E mais, nós fazendo isso, obrigando eles a se adaptarem, a se legalizarem, nós estamos tirando eles de uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Vamos imaginar, por exemplo, uma lesão muito séria numa pessoa de idade dentro da academia, ver aquele nexo de causalidade que houve um erro, a pessoa não está habilitada e tudo, vai ter que responder na justiça por muitos anos. Aí vai ser muito pior, né? Vai ser muito pior, entendeu? Então, eu tenho certeza absoluta que nós estamos agindo, nós estamos defendendo inicialmente o direito do consumidor, com certeza, mas ao mesmo tempo dando uma oportunidade para que o profissional ele se adeque. Agora, uma outra coisa também que nós estamos para fazer a fiscalização, já comentou aqui no seu programa, são todos os salões de beleza. Toda essa área que mexe com saúde, né? Nós vamos obrigar agora a fiscalizar como laboratórios, escritórios médicos, né? Consultórios médicos, né? Consultórios dentários, que tem que ter o autoclave. Porque é uma segurança para o consumidor, mas é uma segurança para o profissional também. Com certeza. Estava programado para esse mês agora, né? E nós íamos fazer em conjunto com a Vigilância Sanitária através da Fiscal Márcia. Vamos ver se vai dar tempo ainda de fazer agora em julho, no final de
de agosto, né? Mas vai ser uma nova etapa, de uma nova medida aí, que é muito importante para o consumidor. Claro, gente. Né? Muito importante. E a gente, né, Renato, nós nos colocamos sempre aí à disposição para esclarecer os consumidores, né? Nós já vamos, infelizmente, caminhando aí para o nosso encerramento. Mas fica aí para você, consumidor, esta certeza de que o PROCON está sempre buscando defesa do consumidor, conforme o próprio órgão tem a sua personalidade, foi criado para isso, defesa do consumidor. E qualquer dúvida que você tiver antes de contratar um serviço, uma academia de ginástica, né? Nada impede, não custa dar 2 passinhos e ir ali na prefeitura, pegar o telefone, ligar para o telefone do PROCON e perguntar se aquela academia está legalizada, se ela está regularizada. Porque da mesma forma que isso pode acontecer acidentes com pessoas idosas, pode acontecer com neo-adolescentes, né? Com adultos, né? Que normais, pode ter Com certeza. um excesso de um exercício, pode danar a coluna, pode prejudicar algum órgão das pernas, alguma coisa assim, algum membro, não é? Então é sempre bom estar ali tranquilo com relação a isso, e principalmente envolvendo saúde, né? É um negócio muito sério, né? Muito então sério. tem que ser tratado com muita seriedade. O Renato volta na próxima semana. Se você tem alguma dúvida, sugestão de pauta sobre assuntos, nós ainda vamos voltar nessa questão dos planos de saúde, que ainda é muito extensa. Escreva para nós, tvcidadesl@gmail.com, ou entre em contato diretamente com o PROCON, lá no prédio da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta, do meio-dia às 5 da tarde. É atendimento externo, né? Externo. Depois a gente fica fazendo Despachamento, no dia a dia, despacho despachando sentenças de decisões, né? Porque os advogados precisam, e nós precisamos dar andamento nos processos, né? Claro. Mas o PROCON lá está de portas abertas. Agora, deixar sempre aqui uma dica para que o consumidor, quando tiver qualquer problema, Pablo, você inclusive botando a televisão de vocês à disposição deles, Sim. Seria muito bom que eles entrassem em contato com a televisão de vocês e falassem, olha, eu estou com uma dúvida muito grande nessa área, ou naquela área, né? Estamos Porque à disposição. aí a gente seleciona as reclamações mais determinadas, as maiores reclamações sobre aquele assunto, e a gente vem aqui e esclarece tudo. Isso, monta Fica uma muito pauta. mais fácil para o consumidor e às vezes para nós, porque direito do consumidor e problema de leis e essas coisas todas, todo dia parece ter uma novidade. Cheio. Todo dia tem uma novidade. Tá ok, Renato. Muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Amigo internauta, telespectador, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. O TV Cidade, Justiça e Direito PROCON volta na próxima semana. Contamos com a sua audiência. Até lá, tudo de bom.